Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Igreja Açores. Hoje vamos conversar com Carlos Vieira, ele que lançou ontem, no passado sábado, um livro que assinala os 500 anos do movimento de Romeiros em São Miguel. É uma conversa a não perder daqui a pouco, mas antes temos a atualidade da Diocese açoriana. Hoje é o Dia do Romeiro. Há 500 anos aconteceu a subversão de Vila Franca, que deu origem às Romarias Quaresmais. Na ouvidoria de Vila Franca, o dia é de festa. Carmo Rodeia. O Dia do Romeiro é celebrado este domingo em Vila Franca do Campo. A iniciativa começou no convento de Santo André de manhã com o acolhimento dos romeiros e respectivas famílias às 9 horas. Prosseguiu depois com a inauguração da exposição fotográfica Romeiros de São Miguel, promovida pela Associação Movimento Romeiros de São Miguel na Praça Bento de Góis. Seguiu-se depois a cerimónia de inauguração do memorial dos 500 anos da subversão e dos Romeiros de São Miguel. Às 11 horas houve uma romaria para o convento de São Francisco, recriando-se assim o trajeto da primeira procissão de outubro de 1522, que originou as Romarias Quaresmais de São Miguel. Seguiu-se depois uma oração e a palestra sobre os 500 anos de Romarias. Depois do convívio e da oração ao almoço, o encontro terminará daqui a pouco com a Eucaristia às 4 da tarde na Igreja Matriz de São Miguel do Arcanjo, que será presidida pelo administrador diocesano, cônego Hélder Fonseca Mendes. Os romeiros celebram este ano meio milénio de romarias e a determinação na Candidatura Nacional e Internacional das Romarias a Património Mundial da Humanidade, que conta para já com o apoio de responsáveis políticos, expresso de resto na sessão de abertura das comemorações dos 500 anos no passado dia 1 de outubro. Na ocasião, João Carlos Leite, presidente do grupo coordenador deste movimento, explicou que o processo de reconhecimento nacional está adiantado e depois segue-se a candidatura internacional à Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Este responsável salientou que estas Romarias de São Miguel se assumem como uma singular manifestação de fé, mas socialmente também são imensamente relevantes, destacando essa mesma intervenção social de alguns ranchos. As Romarias Quaresmais de São Miguel tiveram origem na sequência de terremotos e erupções vulcânicas registadas no século XVI nesta ilha, que arrasaram Vila Franca do Campo e causaram grande destruição na Ribeira Grande. Os atuais 53 ranchos, 2.700 homens, devem cumprir um percurso sempre com o mar pela esquerda, passando pelo maior número possível de igrejas e ermidas de São Miguel, a pé, durante uma semana, no tempo da Quaresma, usando um chale, um lenço, um saco para alimentos, um bordão e um terço, e entoando cânticos e rezando também. Existem ranchos na Ilha Terceira, na Graciosa, no Canadá, nos Estados Unidos, na América, e já existem também romarias de mulheres em São Miguel e na Terceira. Carmo Rodeia, colaboradora do Igreja Açores, com a programação deste Dia do Romeiro, 500 anos depois. O Secretariado Nacional da Educação Cristã promove este fim de semana, nos dias 22 e 23 de outubro, as Jornadas Nacionais de Catequistas em Fátima. O padre Bruno Rodrigues, responsável pela catequese na ouvidoria do Faial, diz que estes encontros são importantes para que os catequistas entendam que as inquietudes são iguais em todo o território nacional, já que a missão é a mesma, mas o método mudou. As dificuldades são as mesmas, as provocações são as mesmas e, sobretudo, para que não baixemos os braços diante das dificuldades.
temos um terreno muito grande, temos uma diversidade de trabalho à nossa frente e este é o tempo da missão e cada vez mais nós temos de nos convencer que a missão não é ad gentes, mas a missão acontece nas nossas paróquias, como sítios não prováveis, com pessoas improváveis, com lugares que precisam urgentemente de evangelização. O tempo de assembleias cheias de cristãos, de pessoas cheias de convicção da sua fé, da sua crença, que já não vamos encontrando. E o que nós vamos assistindo é que cada vez mais nós é que temos que ir à procura das pessoas, estarmos nos espaços onde elas estão, jovens, casais, famílias ou idosos, porque a catequese não termina, não é só para crianças e adolescentes ou jovens, é para todas as idades, é intergeracional. Eu penso que este é um desafio para todos nós, sobretudo para nós repensarmos aquilo que é a nossa forma de evangelização. Não é? Não mais uma evangelização como foi feita nos anos atrás, não é? Quando nós nos sentávamos nos bancos da igreja cheios de... Porque havia uma corrente, não é? Que sentíamos também isso dos adultos, não é? Havia uma corrente de fé que circulava. Não, agora nós, não temos isso. Temos muitas realidades, muitas formas diversas de famílias disfuncionais, certamente, mas que temos que atender a isso tudo e temos que tocar as feridas das pessoas. Agora é tempo de reacender o fogo. Existe uma oportunidade para que também a gente possa reacender o fogo depois da pandemia. A pandemia, eu acho que foi uma espécie de peneirar as coisas. O que é firme, o que é perseverante ficou, o que já estava um pouco debilitado ficou para trás e o que já não tinha força morreu. Eu acho que isto é uma altura de renascermos de novo, não é? Esta é uma new story, não é? Um novo recomeço, uma nova história que nós temos que escrever, mas com a convicção de que não estamos sozinhos. Com a convicção, como nós ouvimos na palavra de Deus, na vocação de David, queriam-lhe dar instrumentos para a guerra e ele disse, não, eu tenho os recursos em mim, que é a palavra de Deus, e a consciência de que Deus está comigo, eu confio nele e ele vai comigo para esta batalha. Não é? E depois nós não estamos sozinhos, esta obra não é nossa, é dele, nós somos instrumentos e somos chamados a colaborar nesta obra que é do Senhor. Neste encontro nacional participaram 130 catequistas da Diocese de Angra, o que para o padre Igor Oliveira, diretor do Serviço Diocesano da Catequese, é um excelente indicativo. No ano passado tivemos participação apenas 30 catequistas, este ano tivemos quase a representação de quase toda a Diocese das diferentes ilhas e chegamos aos 130, o que para nós mostra também esta necessidade que as pessoas têm, não apenas de sair, mas destes reencontros que se fazia no passado e de certa forma também vem esclarecer as suas dúvidas e as suas inquietudes, porque isto também para nós abre-nos um bocadinho a visão de que às vezes pensamos que os problemas são só nossos, na nossa diocese, os problemas são únicos dos sítios onde nós vivemos e exercemos a nossa missão, e que nos mostra também numa situação mais alargada em que todos nós também passamos pelas mesmas dificuldades. E é isso até que tem-se vindo a desenvolver e nós nos intervalos e quando vamos conversando uns com os outros, vamos partilhando realmente isto dentro destas nossas diferentes realidades na nossa própria diocese, que este novo diretório, aquilo que nós até estamos a refletir nestes dias, tem vindo em encontro a esta preocupação que todos nós temos. Uma preocupação que é geral. A catequese tem que mudar de rosto. Apesar de já estar a fazer este caminho do novo itinerário, há coisas e aspectos ainda muito fortes e importantes que nós temos realmente de trabalhar e pensar. Retirar um bocadinho esta ideia de que a catequese é uma escola. Mas aí é um grande desafio, e acho que este é o maior, para além de cativar as crianças e de mantê-las aderentes a esta fé que nós propomos, é um grande desafio, são os catequistas. Há que haver uma transformação da nossa ideia que nós temos de que o catequista é aquele que chega, dá qualquer coisa e a criança vai para casa e só com estas informações que recebe. Mudar esta mentalidade, percebermos que é realmente um encontro para levar a este despertar da fé, que é isto que temos vindo a refletir, para que isso possa realmente dar frutos no futuro. Porque nós vemos que este modelo de escolaridade, este de apenas dar conhecimento, falta este aspecto que é a espiritualidade, que é a fé, que nós não conseguimos muitas vezes passar e acompanhar destas crianças e nem ser testemunho nem para elas, nem para as próprias famílias.
Há 61 anos, na pequena Ilha das Flores, Policena Vasconcelos começou a missão de ensinar a rezar. Uma história deliciosa, contada na primeira pessoa, com boa disposição. Há quantos anos é que é catequista? Não deve dizer. Tem que dizer. Não, já fez 60 anos. 60 anos. No ensinamento da Deve ser uma catequese. das catequistas mais antigas do país. É capaz disso. Eu tinha 13 anos, havia muitas crianças na paróquia e o senhor padre da altura foi ter com o meu pai a saber se eu poderia ir ajudar a ensinar os mais pequeninos a rezar o Pai Nosso, a Ave Maria, a Glória, assim aquelas orações breves das crianças. E o meu pai disse, olha, a casa é lá debaixo da igreja, se a minha filha quiser, isso é lá com ela. Eu não me oponho porque pronto, agora ela é nova demais para começar a ensinar crianças, mas nessa altura os pais ensinavam já as crianças a começar a fazer o sinal da cruz, a rezar um bocadinho, e comecei nisso e depois foi andando e fui continuando. Às vezes com falta de catequistas, houve um tempo que havia muitas crianças e muitas catequistas, depois começou a decrescer as catequistas e a decrescer as crianças, os jovens agora vão estudar para a universidade, são poucos os que têm sorte de voltar à terra para ficarem colocados, depois vão fazendo a sua vida, organizando fora da terra. A senhora hoje é catequista na mesma paróquia de sempre? Sempre, a mesma paróquia de Ponta Delgada, na Ilha das Flores. Naturalmente que os meninos hoje são muito diferentes do que eram. Muito. Porque pronto, são novas gerações, são as gerações dos telemóveis, como eu digo. Embora, eu digo, vocês sabem muito bem funcionar com os telemóveis, mas Cristo não entra em contacto com vocês com o telemóvel. Vocês é que o vosso coração tem que vos pôr em contacto, porque a gente reúne-se aqui, não é através do telemóvel, a gente reúne-se aqui para ver um texto sobre a vida de Jesus e ver o que é que aquele texto nos quer dizer e partilhar a nossa fé e pedir ajuda, porque se a gente não pedir aos nossos pais que temos fome quando somos pequenos, a gente vai sentir fome e não nos dão o pão, a não ser que a gente chegue ao armário. Por isso, a gente tem que partilhar aquilo que pensa e tirar dúvidas, porque mesmo os adultos às vezes têm dúvidas que nunca tiveram na adolescência nem na juventude. E pronto, eu vou dando o meu melhor, procurando dar o melhor que posso e sei, e já me sinto cansada às vezes, mas continuo. Uma catequista orgulhosamente de várias gerações de filhos espirituais. Eu às vezes digo, olha, eu já fui catequista dos vossos pais e tenho já dei catequese 1 ou 2, fui catequista dos avós, porque as mães deles foram mais novas e portanto é assim, eles às vezes riem-se, até um dia brinquei com eles e disse, olha que eu já sou uma avózinha, não sou catequista. Não, a catequista a gente é catequista, sempre, pronto. Mas de onde é que vem essa força? Eu penso que é de rezar pela humanidade, pelas crianças, pelas famílias, pelos jovens. E como vejo que há pouca gente que se dedique, como eu não me casei, não tenho filhos, eu pensei que teria filhos espirituais e vou procurando dar o meu melhor. Já não dou como quando era uma rapariga mais nova, porque a juventude cativa mais as crianças do que uma pessoa de idade, mas como eles me desejam que eu dê catequese, vou me pondo ao dispor da paróquia. Policena Vasconcelos, catequista há mais de 60 anos, diz que o grande desafio da atualidade é o testemunho e o exemplo dos pais. Decorre este fim de semana, nos dias 22 e 23 de outubro, a Peregrinação Nacional da Legião de Maria. Um encontro que contou com participantes do movimento na Diocese de Angra, como o padre Maximino Rodrigues, assistente diocesano do movimento, que está em 3 ilhas, São Miguel, Terceira e Faial. É um movimento que tem procurado dar o seu contributo através da disponibilidade e a entrega total sem reservas ao seu carisma. E tem também como objetivo principal levar ao conhecimento de todos aquela que é a mensagem que nos traz a salvação, já no aqui e agora da nossa história, tão marcada por grandes situações difíceis e desafios que vão sendo apresentados no dia a dia. A Legião de Maria, ela tem procurado, de facto, ser este movimento que está para construir e ajudar a construir o reino de Deus no meio dos homens.
Odília Reis é responsável pela Cúria Diocesana Juvenil do Movimento e garante que ser da Legião de Maria é ser igreja na comunidade. A servir Maria na comunidade, estar com Maria na comunidade, este é o tema e é esta a vontade, a ser a extensão, digamos, as mãos, os pés, a voz de Maria junto daqueles que mais precisam, e é isso que me satisfaz na Legião de Maria, a pertencer a uma igreja na comunidade, no serviço daqueles que precisam, no encontro daqueles que mais necessitam e estão à espera de nós. São o exército do conforto espiritual sem descurar de toda a ajuda que a comunidade necessitar. A diferença da Legião de Maria, a Legião de Maria faz evangelização, trabalha na área do apostolado e não dos bens materiais, são bens espirituais. Nós levamos o conforto, a ajuda espiritual, o apoio, a companhia, não distribuímos bens materiais. Tendo conhecimento de situações difíceis, dirigimos-nos às entidades competentes e direcionamos as pessoas para essas entidades competentes, não as deixamos, ninguém vai evangelizar barrigas vazias, como nós dizemos, mas nós não damos diretamente bens materiais. Daí, se calhar, não ser tão visível a nossa ação, porque é só mais a base espiritual, o apoio moral, a companhia na solidão, e acompanhar na juventude também, nas dificuldades escolares e até mesmo familiares, os mais novos. Um movimento que, já tendo tido mais jovens, faz agora uma caminhada rumo à Jornada Mundial da Juventude e tenta reagrupar o que a pandemia afastou. Para Odília, o maior desafio da Legião de Maria será sempre o mesmo, o compromisso. A Legião de Maria assinala 50 anos de serviço nos Açores e 100 anos de serviço em Portugal. Entre Vistas, com o padre Teodoro Medeiros. O filme é de 1958, italiano, e a protagonista é Giulietta Massina. Para os saudosistas, não é preciso dizer mais nada. A fortunela do título tem tudo a ver com outros filmes neorrealistas da época, sendo mais próximo de As Noites de Cabiria do que do fabuloso La Strada. Aqui é Eduardo De Filippo o realizador, mas o marido, um certo Fellini, escreveu o argumento juntamente com mais 2 autores. Encontramos Nanda, uma pobre rapariga vítima dos estratagemas emocionais de um pelintra mentiroso, um jovem Alberto Sordi em grande forma. Nanda pensa que é filha ilegítima de um príncipe e sonha com o momento em que lhe contará a verdade. As suas aventuras revelarão o bem e o mal que há nela, e também a descoberta da amizade. A tabuada neorrealista funciona quase em pleno, não fosse o serem estes autores, na sua maioria, profissionais. Engraçado, rocambolesco, relato dos estratos mais baixos da sociedade. Delicioso, chaplinesco, mágico, humano, divertido, comovente. Como sempre, Massina é magnética e leva-nos de volta a formas de inocência há muito esquecidas. Fortunella é uma joia do cinema italiano e merece ser mais conhecido. Boa visão, boa semana e um santo domingo para todos. E neste Dia do Romeiro conseguimos roubar algum tempo ao nosso convidado para uma conversa sobre o livro que é apresentado este sábado à tarde. Sim, esta entrevista está a ser gravada no próprio dia do lançamento do livro de São Miguel, de Romeiros de São Miguel, 500 anos de história, e é precisamente por aí que vamos começar. Carlos Vieira, bem-vindo. Como é que se compilam tantos anos numa única obra? Antes de mais, boa tarde. Olha, realmente uma tarefa muito difícil, porque falar de Romeiros e Romarias de São Miguel é falar de um património imaterial que nos foi legado há 5 séculos atrás, há 500 anos atrás, de onde contém uma linda e vasta história, claro, com muitos avanços e recuos, com muitas atualizações no decorrer do tempo,
E, logicamente, com o aproximar da atualidade, as romarias comecem também a atualizar-se e a ficar o mais aproximadas das romarias atuais. Foi uma tarefa difícil, sim. Foram muitas pesquisas, foram muitas horas em arquivos paroquiais, em arquivos municipais, consultar livros, entrevistas, conversas, inclusive telefonemas para os Estados Unidos, para muitos antigos e carismáticos romeiros que ainda, felizmente, ainda estão entre nós. E eles que conservem muita sabedoria e muita informação que foi importante recolhê-las e deixar documentadas neste livro para perpetuar a nossa história para os próximos anos. Há quanto tempo está a ser preparada esta obra? Bem, a ideia inicial surgiu precisamente numa romaria. Foi na romaria de 2017. A ideia surgiu aí, mas a ideia ganha força, ou seja, eu comecei a escrever o livro na quaresma de 2020 com a chegada da pandemia. Quando entramos em quarentena, uma vez que todas as atividades onde estou inserido foram todas suspensas, e dediquei-me por completo à escrita do livro. A ideia começou a ganhar força, comecei a iniciar ali as primeiras pesquisas, e desde então nunca mais parei. Só terminei praticamente no passado mês de setembro, ou seja, foram quase 3 anos de escrita, de consultas, de pesquisas, e deu-me um gozo enorme. Foi com tanto amor que fiz esse livro, entreguei-me por completo nas mãos do Senhor, e ele certamente, parece que ele até já havia escrevido o livro, porque tudo aconteceu naturalmente, tal como tinha idealizado. Como é que, eu não sei, se bem me recordo, nesse ano da pandemia, alguns grupos conseguiram fazer a romaria, outros as romarias foram canceladas e outros nem chegaram a sair. Qual foi o caso do seu grupo, do qual é mestre, aliás? Pois, no caso do Rancho de Vila Franca do Campo, nós saímos na 4ª semana da quaresma. No decorrer da quaresma de 2020, a partir da 3ª semana da quaresma, todos os ranchos foram desaconselhados pela Autoridade de Saúde e pelo nosso grupo coordenador do nosso movimento a não saírem. E todos acataram as ordens superiores. A partir da 3ª semana, todos os ranchos já não foram à estrada. Ou seja, apenas saíram os da 1ª e 2ª semana. Curiosamente, a parte final da história das nossas romarias, a romaria está lá. Aliás, a pandemia está lá. A pandemia fez e faz parte da nossa história. E lá constam os ranchos que saíram e os ranchos que infelizmente não puderam sair. O que é que um mestre de um rancho de romeiros sente nessa altura em que, depois de tanta preparação, de tantos encontros e depois da quaresma estar preparada, os ranchos não puderam sair? Uma espécie de morrer na praia, digamos assim, ou então interromper a própria romaria. Com certeza, em 2020 foi muito doloroso receber aquela notícia, uma vez que nós estávamos na iminência de sairmos. É verdade que só sairíamos na semana seguinte, mas foi muito difícil, foi muito triste. Foi difícil dar a notícia aos nossos irmãos romeiros, foi muito difícil, porque já tínhamos tudo preparado, tudo organizado, e certamente aquela semana que nós nos propusemos a ir, fez-nos tanta falta, porque uma romaria, acima de tudo, faz-nos bem ao espírito, à alma, faz-nos parar um pouco na vida, pensarmos, refletirmos, recarregarmos as nossas baterias para as restantes semanas do ano. E nós sentimos aquela falta já naquele ano. Nós, romeiros, todos os romeiros que não puderam sair à estrada sentiram esta falta. Logicamente que nós tentamos improvisar com a criação de romarias espirituais. Em 2020 foi mais difícil, porque nós estávamos praticamente a iniciar essa pandemia, era tudo uma novidade. Fizemos a nossa romaria espiritual de forma virtual. Conseguimos ainda congregar uma outra atividade de forma presencial, com todas as regras da etiqueta respiratória, as regras que estavam em vigor na altura, para o culto religioso. Conseguimos fazer qualquer coisa. Nos anos seguintes foi idêntico. Fizemos 2 romarias espirituais em 2021 e em 2022, que de certa forma vieram atenuar a nossa não saída numa romaria física.
Este foi, certamente, ia perguntar-lhe, ao longo de 500 anos, os momentos mais infelizes das romarias. Certamente também o tempo da gripe espanhola foi um deles, porque também houve interrupção nas romarias. E agora os tempos áureos, os tempos glórios destes 500 anos. Quais foram os maiores momentos altos desta história tão bonita de 500 anos? Sim, como referiu e bem, a nossa história constam sempre algumas pandemias. Logo no início da nossa gênese consta a presença da peste negra, em 1523. Nós fomos assolados e toda a ilha foi assolada pela peste. E já aí começou. E tem registros nesse livro, tem alguns registros, algumas alusões mais visuais? No primeiro capítulo tem de forma cronológica toda a nossa história, devidamente registado, com as devidas referências, com todas as citações e as fontes de onde vieram aquela informação. E grande parte dela serviu um estudo minucioso que a doutora Carmen Ponte, que é precisamente a pessoa que está a coordenar o processo de candidatura dos Romeiros de São Miguel a Património Imaterial da Unesco. Ela desenvolveu em 2007 uma belíssima tese sobre as nossas romarias, e grande parte das descobertas e pesquisas foi do trabalho dela. Ela por acaso é que escreveu o prefácio do meu livro, e partilhámos alguma informação e alguma descoberta que ela já havia feito na sua tese, digamos que está patente no meu livro, com as devidas referências à senhora. Mas, como estava a dizer, logicamente que as pandemias e esses contratempos que as romarias foram sofrendo foram sempre sendo ultrapassadas. A persistência dos romeiros, a força da fé, a nossa resiliência, a nossa perseverança vingou sempre. Os romeiros sempre conseguiram ultrapassar essas adversidades no tempo. Houve algumas proibições, já no século XVIII, já no século XIX, inclusive no século XX, e os romeiros sempre conseguiram vencer todos esses obstáculos. E logicamente que esta pandemia não fugirá à regra. Já no próximo ano, se Deus quiser, vamos todos de sair à estrada. Temos as nossas romarias de forma normal, natural, embora com uma ou outra atualização para os tempos de hoje, do ponto de vista pós-pandemia, logicamente, principalmente no que diz respeito às pernoitas. Para além das questões de saúde, que outras ameaças é que estes 500 anos de romarias foram sofrendo? Bem, começa já no século XIX, começam as primeiras proibições, primeiro pela parte eclesiástica, e tudo por causa grande parte por causa da presença feminina nos ranchos, e depois surge novamente um outro obstáculo, mais uma proibição pela parte do poder civil, que começa a condenar alguns tumultos causados pelos romeiros, nomeadamente em templos religiosos, e o poder civil condenava esses acontecimentos. É verdade que nós não sabemos se foram atos pontuais, casuais. A verdade é que a história conta estes relatos. A história conta. Contudo, em nada abalou a nossa tradição, a nossa história e a nossa fé. Não querendo de todo levantar muito a ponta do véu no que toca a este livro que será apresentado hoje, esta entrevista vai para o ar amanhã domingo, portanto o livro já foi apresentado e é importante que as pessoas tenham interesse em adquiri-lo, mas qual foi, a seu ver, o testemunho destes que recolheu, até de romeiros mais idosos? Qual foi o testemunho mais delicioso que recolheu para qual foi o melhor depoimento para este livro? Recordo-me, acima de tudo, uma longa conversa com o nosso irmão Fernando Maran, ele que foi um grande impulsionador da regulamentação dos Romeiros de São Miguel, ele que, inclusive,
escreveu recentemente um belíssimo livro também que relata tudo isso. E o testemunho, a força, a crença que ele teve na década de 60 na construção do primeiro regulamento, ou seja, digamos que o início da viragem do novo ciclo dos Romeiros partiu acima de tudo dele. Partiu dele, porque foi ele o grande promotor de tudo isto. Ele conseguiu congregar as pessoas certas para formar um grupo para dinamizar a divulgação deste primeiro regulamento. E importa dizer que na década de 50 surgiu uma regra pelo nosso irmão Laurênio Fernandes dos Arribos, que teve pouco impacto nos ranchos, mas é a partir de 62, com este belíssimo trabalho que o nosso irmão Fernando Maré teve e construiu no passado, a quem nós romeiros muito devemos, ele e toda a sua equipa que com ele colaboraram, digamos que foram o ponto de viragem para disciplinar as nossas romarias. Isto é que mais me impressionou. Nota-se que foi a partir desta altura que as romarias começam a disciplinar-se. Começa a haver o que é que entende por disciplinar? Disciplinar-se do ponto de vista regulamentar. Começa a haver ordens, começa a haver regras, começa a haver algo comum a todos. Ou seja, todos começaram a praticar o mesmo. Há um regulamento comum para todos. E este foi um processo pacífico? Diga. E este foi um processo pacífico? Às vezes este tipo de mudanças, este tipo de coordenações em tudo o que é cultural... Na altura, não foi pacífico. Daí que, já concluir esse meu raciocínio, daí que houve necessidade de realizar uns encontros com todos os responsáveis dos ranchos já no início da década de 70, porque apesar do regulamento ter sido realizado em 62, poucos ou quase nenhum ranchos o tinham conhecimento. A partir da década de 70 surge a ideia por este grupo de dar formação aos ranchos. Daí que surgiram os primeiros retiros espirituais para mestres e colaboradores dos ranchos. E aí, a partir daí, da década de 70, que os ranchos começam a introduzir este regulamento de 62, que perdurou até 1989 para a atualização. Qual foi, Carlos Vieira, na sua ótica, a maior mudança, a mudança mais drástica na história das romarias? Foram algumas. No entanto, talvez, já do meu tempo, a que mais tocou na tradição foi a entrada dos romeiros, dos ranchos de romeiros até à Quinta-feira Santa. Porque até, digamos que praticamente todo o século XX, até praticamente todo o século XX, inclusive já até 2003, até 2003, os ranchos poderiam entrar no sábado da Aleluia. Os ranchos da última semana da Quaresma entravam no sábado da Aleluia. E com o regulamento de 2003, os ranchos foram convidados. Aí é que foi um processo que suscitou algumas complicações por parte dos ranchos que saíam naquela semana, que por vezes, que é normalmente compreensível, depois de uma tradição de tantos anos, entrarem no sábado de Aleluia, recuarem e passarem a sair de quinta a quinta. Aí é que foi uma grande, digamos que a transformação mais recente que as romarias tiveram. Bom, e não vamos desvendar muito mais, porque quem quiser saber mais tem que adquirir este livro, Romeiros de São Miguel, 500 anos de história. Carlos Vieira, onde é que quem nos está a ouvir pode adquirir um destes exemplares? Pois, este livro é um livro meramente comemorativo, tem edição da Câmara Municipal, portanto este livro não será comercializado. Quem o desejar poderá requisitar na Câmara Municipal. Então, a partir de hoje, estará disponível no site do nosso rancho de romeiros de Vila Franca, apenas para leitura. Está disponível para download em formato PDF, para leitura, para verem e conhecerem nos dispositivos móveis, que agora está tão usual, até porque o livro é muito interativo, tem muitas ligações, tem uma ligação a um canal no YouTube, porque contém muitas partituras musicais. Apesar de, como sou músico, juntei o útil ao agradável, contempla toda a musicalidade dos romeiros também, contempla.
Já agora no fundo é uma experiência, não é? É toda uma experiência. Exato, é um testemunho. Já agora, só para quem está a ouvir perceber qual é o conteúdo do livro. O livro contempla 5 capítulos. O primeiro é todo ele dedicado à história dos 500 anos das romarias em geral. O segundo capítulo retrata a história da romaria de Vila Franca. O terceiro capítulo retrata tudo o que está por trás da preparação de um rancho antes de sair numa romaria, a preparação prévia. O quarto capítulo é a romaria propriamente dita, tem lá o itinerário traçado minuciosamente de todos os lugares, de todos os templos onde nós paramos, e termina com o quinto capítulo, que é o grupo paroquial de Romeiros, ou seja, é o testemunho que nós damos como movimento da Igreja ao longo de todo o ano. O livro, digamos, contempla é transversal a tudo o que envolve uma romaria. Portanto, para conhecer a fundo este movimento. Nós estamos a comemorar hoje aqui, a celebrar hoje os 500 anos da subversão de Vila Franca do Campo, que originou as romarias quaresmais. Daí que fiz questão que o livro fosse lançado hoje. Amanhã sim, é o dia todo ele dedicado ao dia do Romeiro. Desde manhã até o final do dia. E com uma grande programação. Pode adiantá-la? Exato. Sim, posso. Olha, estamos logo no início, portanto, o dia do Romeiro irá realizar-se em 3 locais distintos. Irá iniciar-se no convento de Santo André, ali na Praça Bento de Góis, onde iremos inaugurar uma exposição itinerante. Depois, logo de seguida, haverá a inauguração de um memorial dos Romeiros, uma estátua que foi preparada pela nossa Câmara Municipal em homenagem a todos os Romeiros de São Miguel. Depois haverá um momento inédito, haverá a interpretação do hino pela banda dos Romeiros, da Vidoria de Vila Franca. Iremos interpretar o hino aos Romeiros de São Miguel, também composto propositadamente para este dia, cujo música, letra e orquestração é de minha autoria. Depois nós vamos fazer a recriação daquela que foi a primeira procissão que originou as romarias quaresmais. Nós vamos fazer um trajeto desde o convento de Santo André até o convento de São Francisco. Passamos para o segundo local. Aí nós vamos ter uma oração na igreja de Nossa Senhora do Rosário e depois passaremos para o pavilhão Açorarana. Aí nós teremos uma parte mais temática, haverá uma palestra da parte de manhã, depois nós teremos o almoço convívio para todos. A parte da tarde será uma parte de animação musical, com grupos e artistas locais que irão interpretar uns temas tradicionais aqui de Vila Franca, e depois nós saímos em romagem para o terceiro local, que é a Matriz de São Miguel Arcanjo, onde teremos uma Eucaristia solene, de encerramento do dia, que será presidida pelo nosso administrador diocesano. Carlos Vieira, os Romeiros são uma enorme via de evangelização, sobretudo para os mais novos e nesta fase em que é lugar comum dizer-se que estão muito afastados da Igreja. As romarias estão a cumprir esse propósito nos últimos anos? Os mestres das nossas romarias têm feito todo o esforço neste sentido. Nos nossos retiros espirituais que nós temos tido nos últimos anos anualmente, que nos preparam para as romarias quaresmais, nós recebemos muitas dicas, muitos subsídios, muitas orientações para cativar os jovens. O que é verdade é que os ranchos que saem na primeira, segunda, terceira e quarta semana da Quaresma sentem alguma falta de presença de jovens e crianças nos seus ranchos. Porquê? É período escolar. É período escolar, daí que grande parte deles estão no período de testes escolares, de exames, e que por vezes os afastem das romarias. É difícil cativá-los porque o grande motivo é mesmo as escolas. Os ranchos que saem na quinta e sexta semana têm essa vantagem porque já apanham as férias da Páscoa e nota-se que nesses ranchos há uma maior afluência de crianças e jovens. É verdade que há sempre jovens nas romarias, há sempre crianças nas romarias, embora em menor número nos ranchos da primeira semana até à quarta. No entanto, sempre que temos jovens e juventude connosco, nós mestres temos sempre o cuidado de fazer uma catequese para eles, uma catequese para motivá-los, para incentivá-los a serem bons cristãos, porque uma das coisas que eu recomendo sempre aos nossos irmãos romeiros e testemunho sempre a eles é que
se um cristão romeiro praticou bem, se um cristão praticou bem, um cristão romeiro deverá praticar o bem feito. Fruto dos propósitos e daquela grande responsabilidade que nós adquirimos ao irmos numa romaria. Depois destes anos atípicos e sendo que ainda não estamos numa total normalidade, digamos assim, como é que prevê que sejam as romarias já no próximo ano? Pois, vamos tentar regressar um pouco à normalidade. No entanto, o estigma da pandemia perdura e está aí. Logicamente que o grupo coordenador irá instruir-nos e dar-nos as dicas corretas para realizarmos as nossas romarias em segurança. Logicamente também teremos algumas modificações, algumas alterações, nomeadamente nas pernoitas. Estamos convictos que a pernoita em casas particulares será muito diminuta, até reduzida em grande número, porque estamos a contar que as pernoitas irão ocorrer praticamente em salões paroquiais, em centros sociais, em casas de povo, uma vez que as pessoas estão muito reticentes ao acolhimento do Romeiros. E acha que essa poderá ser uma tendência mesmo depois da pandemia? Eu acho que vai acontecer. No entanto, com o passar dos anos, esse estigma irá desaparecer. Estou convicto que a curto prazo irá desaparecer mesmo e iremos regressar à normalidade com as pernoitas em casas de pessoas particulares. Carlos Vieira, deixo aqui o apelo aos nossos ouvintes para irem ter convosco neste Dia do Romeiro e celebrar neste dia tão importante e neste ano particular em que se assinalam 500 anos das Romarias. Obrigado. Olha, faço um apelo a todos os nossos irmãos romeiros espalhados pela ilha de São Miguel, que venham cá a Vila Franca, venham cá conhecer o lindíssimo memorial que foi construído para esta efeméride. Tragam as vossas famílias, convidem os vossos filhos, os vossos familiares a virem também conhecer este memorial, estarem connosco, viverem este dia, porque o dia é nosso. Nós, romeiros de São Miguel, estamos todos de parabéns pelos nossos 500 anos de existência. E parabéns pelo livro. Já agora, recordemos aos nossos ouvintes como é que podem ter acesso a esta obra que será hoje lançada. Assim, poderão ter acesso de forma virtual, acessando ao nosso site www.romariavilafranca.webnote.pt, consultar Romaria de Vila Franca do Campo no Google, e poderão descarregar o livro de forma virtual, em formato PDF, e podem vê-lo e lê-lo. O livro apenas em formato de consulta, podem conhecê-lo nos equipamentos digitais e também podem adquiri-lo procurando na Câmara Municipal de Vila Franca, requisitando-o. Muitos parabéns a si, muitos parabéns a todos os romeiros por estes 500 anos assinalados e por este Dia do Romeiro. Muito obrigada por ter estado connosco, Carlos Vieira. Um grande beijinho e um feliz Dia do Romeiro. Muito obrigado e descumprimentos e obrigada pela atenção. E o Igreja Açores regressa na próxima semana com mais um convidado especial e com mais atualidade da Diocese Açoriana. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.